O Junqueira, como a Stephanie foi citada também, é uma questão de cavalheirismo. Eu vou pedir para a Stephanie fazer a sua pergunta, por favor. Boa noite. Eu ia falar ministro, deputado, tudo bem? Não deixa de ser ministro também. A minha pergunta é em relação à disputa eleitoral do ano que vem, né, municipal. Hoje o Valor Econômico soltou uma entrevista aí com o presidente do PL paulistano. Ele fez algumas críticas, né, ao senhor, dizendo que falta uma aproximação das lideranças do PL, que falta conhecimento em relação ao partido, e até um pouco críticas em relação ao seu posicionamento ideológico, político. E a gente sabe que agora, na frente da CPI, do MST, surgem discussões acaloradas e às vezes acontecem posicionamentos mais contundentes das duas partes, né, da direita e da esquerda. Dito isso, eu gostaria de entender como que o senhor pretende se posicionar na CPI e em relação, dentro do PL mesmo, pensando na corrida eleitoral do próximo ano. Olha, veja, eu vi essa crítica do vereador, acho que Isaac Félix, o nome dele. Eu não o conheço pessoalmente. Ele falou, Salles é um aventureiro. Eu falei, bom, antes aventureiro do que trambiqueiro. Mas nós temos DNA distintos, né? O PL, antes da entrada do presidente Bolsonaro, tem a sua história. O presidente Valdemar toca o partido, organizou o partido e tudo mais. Ele tem a sua história, a gente respeita. O próprio PL, como disse o Ricardo Nunes, ele não está errado em dizer que o partido estava com ele. Na verdade, estava com o Bruno Covas, né? Porque o Ricardo Nunes não foi eleito. Ele era o vice do Bruno. O Bruno, nosso colega, faleceu e o Ricardo Nunes assumiu. Então não é que estava, né, na chapa dele, estava na do Bruno. Mas, de todo modo, o que acontece? Essa visão do PL, parecida com o que o vereador tem, é aquela visão antiga da política. Apoia um prefeito que não tem uma grande administração, que ninguém conhece, enfim, não tem um traço, mas apoia para quê? Em troca de cargos, né? Então é uma troca fisiológica, pura e simplesmente. Eu te apoio, não importa o que você vai defender, se você é bom ou se é ruim, desde que você dê o que eu quero. Então essa é a visão, né? Não é à toa que esse pessoal tem 2 subprefeituras e uma secretaria. Não é de graça esse apoio para o Ricardo Nunes, é uma troca, né? O nosso grupo é completamente diferente. O grupo que fez o PL ser o tamanho que é, sem nenhum demérito aos meus colegas que já estavam lá, tem gente muito boa. Mas quem criou uma bancada de 99, agora 100, com a cassação do Dallagnol, foram os bolsonaristas, foi a direita, foram os conservadores, foram os liberais. Nós fizemos, você pegar a lista de deputados federais, o mais votado, Carla Zambelli, 940 mil votos. Segundo mais votado, Eduardo, 740 mil votos. Terceiro mais votado, Ricardo Salles, 640 mil votos. Nós, 3 juntos, eu, Eduardo e a Carla, fizemos praticamente 7 cadeiras. E assim vai, nos estaduais, e assim. Isso não quer dizer que não tenha gente boa já do grupo do PL. Tem muitos. Jefferson Campos, o Capitão Augusto, o próprio André do Prado, seu colega de Assembleia Legislativa e tudo. São pessoas ótimas. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como o PL, depois desse boom de votos, que fez a maior bancada, o maior tempo de televisão, né, o maior fundo partidário, graças à nossa posição conservadora, liberal, de direita, essa visão que nós tivemos, que emergiu das eleições, não tem como a gente agora se comportar como uma legenda de aluguel. Vamos trocar o apoio do prefeito por 2 subprefeituras e uma secretaria. Se bobear, a gente pega mais uma autarquia aí, distribui mais 40 cargos e está tudo certo. Deputado, você está falando de protagonismo, é isso? De assumir o protagonismo. Veja, Piotr, quando você cresce e adquire o tamanho que o PL adquiriu, sim, com uma visão política clara, o partido que o próprio presidente Valdemar tem dito, o partido de oposição, o partido que é o partido conservador e assim vai, isso te traz um ônus. Qual é o ônus? É você não se comportar com uma legenda de aluguel que vai com qualquer um em troca de cargo. É isso que eu tenho defendido. Agora, a CPI, neste contexto, eu tenho procurado desenhar, inclusive tenho dado declarações nesse sentido, amanhã nós vamos apresentar o plano de trabalho, uma CPI que é contra a invasão de propriedade no Brasil. Ela não é um preparatório, ao contrário do que disseram algumas matérias, que eu vou usar a CPI para me contrapor com o Boulos. Negativo. É que de maneira quase inafastável você, ao falar de invasão de propriedade, falar do Boulos.
Porque da mesma forma que o MST, a Via Campesina e a Frente Nacional de Luta invadem imóveis urbanos, o Boulos e a turma dele invadem os imóveis urbanos. Quer dizer, os outros invadem o rural e eles invadem os imóveis urbanos. Então é indissociável uma discussão da outra, porque o conceito, Capês, o conceito é o mesmo. Defesa da propriedade privada, campo e cidade é a mesma coisa. Sim. Defesa contra os crimes de depredação, de destruição de patrimônio público e privado, cidade e campo, mesma coisa. Extorsão é a mesma coisa no campo e na cidade. E assim sucessivamente. Então, são assuntos indissociáveis. Não há como você olhar a defesa desses princípios constitucionais e dizer, não, isso só vale para o campo, na cidade é uma outra coisa. Não, é igual.